Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Prazer estar aqui com, acredito, a grande maioria pela primeira vez nessa manhã, mas também com aqueles que já estão oferecendo sacrifício a Deus e sendo abençoados desde as 8 da manhã. É um grande privilégio compartilhar de novo a palavra. Obrigado mais uma vez pelo convite, reverendo Gustavo, os irmãos aqui, os pastores, presbíteros, pela calorosa recepção, como foi das outras vezes, né? A gente estava há pouco conversando também após o primeiro culto com o presbítero Rui e lembrando das nossas experiências maravilhosas lá no acampamento, além do tempo aqui na comunidade. Mas, meu querido, minha querida, nós temos hoje uma reflexão sobre a cidade que buscamos e logo vamos ler já a palavra de Deus na carta aos Hebreus, no capítulo 13, de 11 a 16. Mas eu queria te chamar a atenção para pensar em duas esferas que sempre são muito importantes para nós, os cristãos. Lembrar daquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós, e que também traz impacto para o lugar que nós estamos, quer seja aqui nesse bairro, ou em outros lugares da imensa cidade de São Paulo, ou em outro lugar que você esteja, inclusive até mesmo daqueles que estão nos assistindo online. Que a gente então possa entender essa importância. Esse é um chamado para todo cristão. Mas, ao mesmo tempo, existe a outra área do nosso chamado, que é para nós nos lembrarmos de não nos apegarmos muito com tudo isso que às vezes nos limita ao pensamento e nos tira essa percepção clara de que a gente não tem aqui algo permanente e que nós estamos esperando aquilo que o Senhor Jesus trará para nós no seu retorno. Essas duas esferas são extremamente importantes para que a gente conduza a nossa vida conforme a vontade de Deus. E assim eu quero te convidar para nós lermos então de forma alternada e responsiva Hebreus 13. Eu vou ler o versículo 11, os irmãos por favor respondam com o versículo 12 e assim sucessivamente até o versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: o sumo sacerdote leva sangue de animais até o lugar santíssimo, como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Vamos orar? Pai Santo e Deus bendito, muito obrigado por essa manhã gostosa que o Senhor nos concede, principalmente por nós podermos nos congregar. Louvamos ao Teu nome pelo serviço oferecido às 8, pelo serviço oferecido na escola dominical, pelas músicas que cantamos, pelas mães aqui presentes, ou as que estão ausentes, mas que foram tão preciosas para nós. Te agradecemos por todas as bênçãos e até mesmo pelos desafios, pelas dificuldades que nos aproximam de Ti. Nesse sentido, oramos para que o Senhor continue nos abençoando, para que essa palavra possa ir ao encontro de cada mente e coração, fazendo aquilo que só o Senhor, o Espírito Santo pode fazer em nós, operando de acordo com a nossa necessidade. Nós lemos, mas dependemos de Ti para que essa palavra seja aplicada. No Teu nome precioso, ó Senhor Jesus, é que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Meu querido, minha querida, comecei de manhã e continuo da mesma forma, lembrando a você, talvez de uma coisa que para você seja mais acostumada, mas para mim que não sou de São Paulo, seja alguma coisa que me afasta de São Paulo, que é o trânsito de São Paulo. Várias vezes a Carol, minha esposa, que estava aqui no primeiro culto, e eu,
a gente já conversou e falou assim, a única coisa que me afasta de São Paulo é o trânsito. Eu sei que nós temos outros problemas nas nossas cidades, vocês aqui também, mas o trânsito é alguma coisa que sempre chama bastante atenção. Mas quando eu venho aqui ao domingo, né, e hoje eu cheguei aqui bem cedo, foi bem gostoso, porque a Vergueiro e outras ruas estavam mais ou menos conforme essa imagem aí, né? Essa foto é de um dia bem mais bonito e agradável. Mas se fosse assim, provavelmente eu já estaria morando aqui em São Paulo, né? Porque eu acho muito legal tudo que aqui tem em São Paulo. Acho que você deve variar aí entre sentimentos acerca de São Paulo. Não tem as suas percepções? Greve de metrô, por exemplo, quando acontece, deve ser bem gostoso São Paulo. Nunca peguei uma greve de metrô em São Paulo, graças a Deus, né? Mas deve ser bem interessante. E acredito que a gente fique pensando, será que essa cidade tem jeito? Não tem? Será que algum político vai fazer alguma coisa que melhore mais do que a gente já tem e precisa, né? Em alguns momentos, então, nós estamos bem apaixonados pela cidade, em alguns momentos nem tanto. O que a gente pode fazer por uma cidade desse porte? O que a gente pode oferecer? Eu tenho certeza que você sabe e Deus tem falado algumas coisas que podem ser feitas. E aqui a gente está pensando em desafios, especificamente da cidade, aqui onde essa igreja se encontra, mas a gente tem outros, né? E aí, todo lugar. Como eu disse de manhã, quer dizer, mais cedo aqui, eu também já passo lá pelas provações entre Hortolândia, Campinas e Paulínia, daquele trânsito, daquela confusão, como aquilo cresce, né, e tudo mais. Mas aí também tem os aspectos da diversidade. Um monte de gente diferente na cidade. E às vezes isso traz dificuldade para a gente pensar a igreja. Porque até onde podemos aceitar a diversidade na igreja, até onde isso está coerente com a palavra de Deus, aonde já não é mais coerente, aonde são questões de modelo, onde são questões de princípio. E aí a gente fica naquilo, como que a gente também vive a nossa vida nos ambientes diversos que nós vivemos. Representando nosso Senhor Jesus Cristo, mas também não sendo como ETs, né? Pessoas tão estranhas que até assustam as outras pessoas. Mas ao mesmo tempo, tendo cuidado de não relativizar princípios. E aí tem gente que começa a ficar muito preocupada e talvez pense assim, seria bom, né, se a gente vivesse mais ou menos como se fosse aqui agora, nesse domingo, todo mundo juntinho, uma comuna, uma comunidade fechadinha, todo mundo se vestindo do mesmo jeitinho, mesmo cortinho de cabelo, algumas coisas que nós vemos em alguns ambientes religiosos ainda hoje. Alguns vão pensar, não, o que eu quero mesmo é ter paz lá numa cidadezinha do interior e viver na tranquilidade, sair desse caos que me afasta da presença de Deus, né? E a verdade é que nós temos que achar aqui um bom meio termo, um bom estilo de moderação, onde a gente pode viver nos desafios da cidade e não sucumbir a eles. Ao mesmo tempo também não se apegar demais a todo esse contexto, né? Porque eu tenho certeza que tem uns, mas talvez, e olha, não me pense que eu sou machista, ok? Mas umas que não conseguem conceber sair de uma cidade grande. Afinal de contas, aqui tem alguns shoppings e algumas ofertas que nós não vamos conseguir na cidade pequena, né? Confesso que eu mesmo não me enveredei uma vez a sair de Campinas e voltar para Poços de Caldas, minha cidade natal. Eu percebi como eu já tinha me apegado às coisas da cidade grande. Mas o que a gente precisa entender aqui é que nós estamos no ambiente que estamos para fazer diferença, mas o apego demasiado, ou quer seja também a crítica demasiada e querer fugir daí, não é a resposta. A resposta é fazer a diferença, olhando sempre para aquela cidade prometida, tendo cuidado com aquilo que nós estamos apegados, mas também não temendo demais, porque nós somos agentes transformadores. E aí, meu querido, minha querida, algumas citações são bastante relevantes para a gente. A primeira, essa do Berkoff, diz assim: a igreja só pode ser missionária se o seu estar no mundo é, concomitantemente, um ser diferente do mundo. Então, nós fazemos parte e devemos colaborar com os valores que fazem diferença na cidade onde estamos, no lugar onde nós estamos. Isso é fundamental para essa igreja. Uma outra citação diz o seguinte, a do David Bosch no livro Missão Transformadora: a igreja é vista como povo de Deus e implicitamente
como uma igreja peregrina. Se tem algo que nos conecta ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento, é a ideia de sermos peregrinos. Se o nosso apego e os nossos projetos estão tão vinculados e tão limitados a questões desta realidade que a gente pode perceber mais claramente, nós estamos conectados à palavra de Deus. Porque o povo do Antigo Testamento saiu do Egito e caminhou perseguindo a herança, a terra prometida que Deus tinha para eles, com vistas a viver a comunhão plena com Deus. No Novo Testamento é a mesma coisa. Os apóstolos, nós vamos ver também na carta de Hebreus, está claro ali uma caminhada que mira em algo além, algo mais profundo, que faz sentido independente do momento. Porque alguns dos nossos projetos, das nossas intenções, os mais experientes vão concordar comigo, elas vão perdendo o seu valor de acordo com que a gente vai avançando na vida. A gente vai, eu corri tanto atrás daquilo e de repente me enveredei por caminhos que não eram tão proveitosos. Somos peregrinos. Não significa que a gente vai viver alienado. Assim, meu querido, minha querida, eu quero te convidar a acompanhar a cada 2 versículos aqui com algumas aplicações da Epístola aos Hebreus. Nos versículos 11 e 12, eu queria que você atentasse para estas ênfases que aparecem aqui. Diz assim: o sumo sacerdote leva sangue de animais até o Santo dos Santos, como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar um povo por meio do seu próprio sangue. Meus queridos, veja que interessante que aparece sumo sacerdote em cima, Jesus embaixo como o nosso sumo sacerdote. Sobre a velha dispensação daquela antiga aliança, o autor de Hebreus está lembrando do Santo dos Santos, que era aquele lugar mais exclusivo, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, dentro do tabernáculo, que depois se tornou o templo. A gente vai ter algumas explicações para ajudar aqueles que possam ter dificuldade de entender essas analogias daqui a pouco. E você vai ver que embaixo está dizendo que Jesus, ele nos santifica, veja a relação, e também os aspectos de que no Antigo Testamento o sacrifício, os corpos dos animais eram queimados fora do acampamento e Jesus sofreu fora das portas da cidade para nos santificar. O autor em Hebreus está fazendo várias analogias que talvez seja difícil para alguns aqui acompanhar, por isso algumas ilustrações podem nos ajudar. A primeira está lá em Números 2. Você vai se lembrar que aquele povo passou décadas, era para ser pouco mais de um mês, mas passou décadas acampando no deserto por causa da sua teimosia e desobediência. Mas ali Deus cuidou deles e Deus organizou aquele acampamento para que tanto quando estivesse parado para que eles descansassem, ou enquanto eles estivessem marchando, eles tinham uma organização. As 12 tribos foram divididas em 4 grupos, de 3 tribos, e cada grupo estava de um lado daquela centralidade do tabernáculo, da qual os levitas cuidavam. E o Senhor dá as instruções a Moisés, eles seguem aquela ordem, tinha todo ali um objetivo de caminharem protegidos, de acordo com a ordem do Senhor, e o Senhor tinha a sua presença no meio do tabernáculo. E era assim que eles se organizavam naquele acampamento. Os animais, então, seguiam aquele modelo de sacrifício, que você pode ter mais informações no Pentateuco, lendo Número, Êxodos e Levítico também. Mas completando aqui a informação, para a gente entender o que o autor de Hebreus está escrevendo, a gente precisa lembrar também de Êxodo 32, 34. Naquela ocasião, Moisés, recebendo as instruções do Senhor, inclusive as tábuas de pedra com os 10 mandamentos, ele, ao descer, vê uma balbúrdia no acampamento. Josué acha que são gritos de guerra, alguma coisa, mas na verdade aquele povo tinha se perdido e, na dificuldade de esperar um pouco de tempo sobre a resposta que o Senhor tinha para orientá-los, eles se perderam e construíram um bezerro de ouro. Parece um pouco com a gente quando a gente
acha que Deus está demorando e nós mesmos vamos dar as nossas respostas e vamos fazer aí do nosso jeito. E o povo, então, ali, naquela perdição junto com Arão, Moisés fica irado. E a partir daquele momento, porque o nosso Deus é um Deus perdoador, mas é um Deus que também tem que trabalhar de uma forma justa com a consequência do pecado causado. E aí, ele fala para Moisés que ele tem que ter um encontro com Moisés fora do acampamento a partir daquele momento. Há uma questão muito interessante, porque quando Moisés ia sair para sua tenda, passando por aquele acampamento para consultar o Senhor, e a gente lembra que o rosto dele era iluminado a partir daqueles encontros, né? Diz que o povo se levantava e ficava olhando aquela situação, ficava em pé, contemplando aquilo, porque eles estavam sendo lembrados da atitude de infidelidade deles, do pecado deles, da idolatria deles. E assim, então, eles se lembravam de como a presença de Deus, em certo sentido, estava distante do que poderia ser deles, por conta do pecado, por conta daquilo que eles tinham feito. E aí nós temos a informação, em Levítico 16, de que, uma vez ao ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote, ele tinha uma prática que é um pouco mais complexa do que eu vou narrar aqui para vocês, mas que a gente não tem tempo para detalhar, e você pode ler depois, se você tiver alguma dúvida, mas que a parte principal era constituída de um sacrifício onde tinha 2 bodes. E um bode, ele era sacrificado, e aquele sangue era aspergido sobre o altar, representava ali a aliança de Deus com o povo, para a expiação dos pecados do povo, para que o povo pudesse continuar tendo relação com Deus. E um outro era mandado para o deserto, eles impunham as mãos sobre aquela cabeça daquele animal e mandavam para o deserto para que o pecado do povo, ali figurava naquele ritual, fosse levado para longe do acampamento, para um lugar de perdição. E assim o povo tivesse a relação com Deus. O mais importante é nós entendermos esses rituais que estão sendo narrados ali em Hebreus. Porque, meu querido, minha querida, dessa mesma forma que acontecia no Antigo Testamento, tudo isso era luz para que no Novo Testamento o Senhor Jesus fizesse o que fez e o que tem feito por nós. Tendo, acho que todos nós, uma ideia um pouco melhor ou relembrado, o que o autor de Hebreus está falando para aquele povo que era muito inconstante. Naquela época, na carta de Hebreus, eles tinham os desafios que nós temos. E muitas vezes tinham dificuldade em viver uma fé sem símbolos. Mas muitas vezes o símbolo, ele tem um desserviço para nós. Porque ele está vinculado simplesmente a termos experiências, termos sentimentos e prejudica a nossa fé. E a nossa real convivência com o Senhor. Era a mesma situação que eles estavam vivendo. Muitas vezes nós temos as nossas experiências nos cultos, ou quando estamos lendo a palavra, fazendo uma devocional, buscando ao Senhor, cantando ao Senhor, mas depois, no desafio do dia a dia, ao responder de forma prática com a nossa fé, nos falta aquela convicção. E a gente tenta achar alguns outros meios. E eu queria dizer para você, nessa manhã, em primeiro lugar, quando a gente pensa sobre a cidade que nós buscamos, aquela que a gente quer transformar aqui, mas aquela que a gente espera, que é a que o Senhor Jesus vai implantar plenamente na sua segunda vinda, é que ela depende de nós compartilharmos a nossa identidade em Jesus. Os versículos que nós lemos aqui, 11 e 12, de novo, fala de Jesus que está intercedendo, nos santificando. Muitas vezes a nossa ideia sobre a obra de Jesus, ela está um pouco aquém da realidade dela. Eu queria te lembrar que você deveria se definir como, a gente lê nessa citação aqui, alguém radicalmente, essencialmente amado por Deus em Cristo Jesus. A gente pensa, quando eu digo que a gente pensa quem, é porque muitas vezes a gente pensa, o Senhor Jesus morreu no meu lugar. A obra foi concluída, inclusive está escrito isso nos evangelhos, né? Jesus na cruz dizendo, está consumado. E a obra ali acabou. E agora eu tenho que viver de alguma forma esperando novamente o retorno do Senhor Jesus. E parece que isso fica meio desconectado
do que o Senhor Jesus continua fazendo. E se a gente lesse um pouco antes, em Hebreus 13, diz que Jesus é o mesmo. O de ontem é o mesmo de hoje e será o mesmo. Porque ele continua trabalhando. Ah, eu sei, Alex, que o Espírito Santo age em nós. Sim, mas é mais profundo do que isso. Porque quando diz que ele pagou o preço para nos santificar e está operando essa obra em nós, se nós olharmos para Hebreus 7, o final do capítulo 7 de Hebreus, e avançarmos para o começo do capítulo 8 da carta aos Hebreus, tem algumas informações muito interessantes que subsidiam o que nós lemos aqui. Diz assim, lá no final do capítulo 7, o Senhor Jesus, diferente daqueles sacerdotes de antigamente, que tinham que constantemente oferecer sacrifícios para perdão e para reconciliar o povo com Deus, ele fez isso uma única vez e definitivamente, na cruz. Então eu quero deixar bem claro e enfatizar aqui, nenhum sacrifício precisa ser feito para a nossa salvação. Nenhum sacrifício. Isso foi definitivamente executado na cruz pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas tendo dito isso, a gente pode progredir para o que o autor de Hebreus também diz. Porque ele diz assim, e agora ele que vive eternamente está no tabernáculo celestial, oferecendo sacrifício a Deus por vocês, intercedendo por vocês. Porque nós temos um sumo sacerdote que ministra no tabernáculo celestial. Você pode ler isso depois, faça como um bom crente bereano, Hebreus 7, Hebreus 8, e você vai ler isso lá. O que isso muda? Porque o meu Salvador, o seu Salvador, ele morreu sim na cruz. Ele pagou o preço. Mas ele ressuscitou, porque sem pecado venceu a morte, e continua intercedendo por você, e que você e eu, se não sentirmos a presença dele tão clara, o problema não está nele, que é um Jesus distante que fez um trabalho e agora vai voltar em algum momento, que algumas vezes eu quero que se abrevie, porque em alguns momentos, né? Você sabe quais momentos que eu estou falando, né? Você se pergunta assim, Senhor, por que o Senhor demora para voltar? Hã? E aí, em outros momentos, nós vamos falar um pouco mais disso, a gente quase que não pensa mais na volta de Jesus, infelizmente. Mas esse Jesus, entre este primeiro advento e o segundo, ele está intercedendo por você. Ele está santificando. Ele oferece o sacrifício do seu sangue diante do Pai, intercedendo. Alex, ele está repetindo isso. Eu não quero entrar nesses méritos aqui. O que a Bíblia nos diz é que ele está servindo no tabernáculo celestial para te santificar, intercedendo por você, te separando do que precisa, te ajudando quando você precisa, servindo ao Senhor, mas também servindo a nós. Nós somos essas pessoas em Jesus. Aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, que reconhecem Jesus como Salvador. Pessoas que em Jesus são santificadas. Mas a gente precisa avançar, e aí eu quero ler com você agora os versículos 13 e 14, onde diz assim, e atente para as ênfases, portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Alguém ainda tem dúvida de que é muito bom congregar e vir à igreja? Alex, eu vim meio hoje na pressão com esse climinha aí, viu? Mesmo assim, é uma benção. Aproveite. Mesmo que venha pelo compromisso, venha. Mas a Bíblia é clara quando diz para a gente que a gente vive esse cristianismo de forma integral. A gente vive dentro e a gente vive fora. Porque a gente está realmente correndo atrás de várias coisas, mas a gente correndo atrás dessas coisas, a gente não pode perder a ideia de que a gente não tem nada permanente aqui. O que não significa também, como a gente já vem falando desde a introdução,
que a resposta é viver numa comuna e tentar sair de qualquer modelo econômico que seja, capitalista, socialista, o que quer que seja, vamos viver um cristianismo isolado da cidade. Isso também não existe. A verdade é que a gente sai para viver esse cristianismo como a gente vive aqui, experimentando a presença do Senhor, porque somos integralmente do Senhor Jesus e vivemos esperando algo que o Senhor Jesus vai completar. E nesse sentido eu quero conversar com você um pouquinho nesse ponto sobre transitoriedade e instabilidade. Se você se lembrar um pouco, como foi que Jesus chegou naquela cidade pela qual ele orou, pela qual ele teve a intenção de fazer o bem, mas passou por tanta dificuldade ali em Jerusalém, e foi crucificado fora das portas do principal da cidade. Se você pensar um pouco como foi aquela última semana da vida de Jesus, você vai lembrar da incoerência de como ele foi tratado. Você se lembra disso? Quase uma semana antes, no domingo chamado por muitos de Domingo de Ramos, como que ele foi recebido? Bendito seja o nome daquele que vem, do filho de Davi, hosana nas alturas. Menos de uma semana depois, induzidos, mas também desejosos daquele caos, daquele momento, em vez de escolher qualquer outro para ser crucificado, eles escolhem o Senhor Jesus. Que instabilidade, quanta transitoriedade de sentimentos, de paixões. E tendo em vista o que nós já sabemos, o que você já sabe da palavra de Deus, provavelmente da sua relação com Deus, eu acho muito difícil que você tivesse essa instabilidade nesse nível. Senhor, glória ao Senhor, crucifica no outro dia. Mas eu queria te perguntar se é possível que alguns paralelos aconteçam nas nossas vidas. Quando nós cantamos uma música maravilhosa para o Senhor, por exemplo, a respeito de que, Senhor, não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. Mas aí durante a semana, num momento de crise, instabilidade, desafio, a gente esquece completamente de, naquele momento, glorificar ao Senhor e numa transitoriedade tremenda, talvez entre o domingo e já logo a segunda, uma instabilidade de procedimentos e de respostas. Será que isso só acontece comigo de vez em quando? E quando a gente cantava aquela música, dessa segunda vez, estava pensando como que a gente depende do Senhor, a gente falava isso também de manhã, para que a gente consiga realmente ter esse compromisso com o Senhor, não deixarei de te louvar. Meu irmão, minha irmã, o nosso apego a Jesus, ele depende do Senhor, e a transformação dessa cidade e da nossa forma de pensar a cidade e da cidade que virá também depende de nós compartilharmos o nosso apego a Jesus. Se nós entendermos realmente o que Cristo fez por nós, a nossa resposta em apego a Jesus vai ser completamente diferente. Nós somos convidados, como o texto que nós lemos, não só para cantarmos aqui, mas para sair e experimentar a desonra que ele experimentou. E eu tenho um questionamento sério sobre o que nós entendemos sobre o cristianismo na maioria das vezes. Porque tem a ver com buscar satisfação, vida de satisfação. E eu não estou dizendo aqui que vida de cristianismo é necessariamente somente vida de sofrimento. E nem para que você seja um cristão masoquista procurando sofrimento para tentar mostrar que você tem algum tipo de cristianismo. Não tem problema gostarmos de algumas coisas, gostarmos de pessoas, buscarmos alcançar alguns projetos, mas a questão é quanto disso o nosso coração é refém, nós estamos apegados a isso, e quanto é o nosso apego a Jesus. Essa é a grande questão. Porque enquanto somos chamados para transformar uma realidade, ambientes gostosos, uma cidade que nós amamos, está dizendo, você vai ter que suportar desonras a sair ao encontro de Jesus para nessa cidade servir, enquanto você, servindo nessa cidade, se lembra que aqui não é o permanente. Mas tem hora que parece que os nossos projetos terrenos são permanentes nas nossas vidas. O meu estudo, aquilo que eu quero conquistar, aquele projeto de vida, e aí isso é muito perigoso. Porque isso nos afasta de experimentar o grande amor de Deus por nós. E nós não sentimos mais o mesmo apego por Jesus. O nosso apego por Jesus, infelizmente, ele varia, meu irmão, minha irmã. Ele muda. Ele é
dependente da circunstância. Mas é claro que isso pode ser melhorado, isso pode ser trabalhado. Você e eu precisamos nos lembrar que também é um grande sinal do amor de Deus experimentarmos algumas desonras, alguns sofrimentos em nome de Jesus. Para que a cidade seja melhorada, mas para que a gente fale para quem não sabe ainda, de que na eternidade, que temos alguns sinais aqui, o Senhor Jesus completa a sua obra. Meu querido, minha querida, saiamos que aqui e lá fora não seja uma ideia de diferença de como nós nos relacionamos com o Senhor Jesus. Que o apego aqui seja o mesmo apego lá fora. Que assim a gente progrida realmente em transformar, em cumprir com a missão do Senhor. Mas essa frase aqui nos dá bastante subsídio para pensarmos nos desafios durante a semana. Teresa d'Ávila escreveu o seguinte: eleva o pensamento ao céu sobe. Por nada te angusties, nada te perturbe. A Jesus Cristo segue com grande entrega. E venha o que vier, nada te espante. Vês a glória do mundo? É glória vã. Não tem nada de estável. Tudo passa. Que o nosso foco seja sempre essa ideia que tudo passa. Se você olhar para trás, você que é mais experiente, você vai lembrar disso. Só o Senhor não passa. Hã? Não é verdade? Mas se você também é meio novo e está passando por desafios, se apegue a essa ideia. O Senhor Jesus, que sofreu suas desonras, Ele nos dá exemplo, mas Ele nos dá condição de passar por essas provações que passamos. Mas em último lugar, eu queria ler de novo com vocês os versículos 15 e 16, onde diz o seguinte: por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. E veja de novo os paralelos ali nos versículos, né? Sacrifício de louvor, sacrifício que Deus se agrada, o repartir. Fazer o bem, confessar o nome de Jesus. É muito interessante como o autor de Hebreus está trabalhando isso. Essa terceira e última aplicação para a gente diz que tanto mudar os ambientes aos quais nós pertencemos e vivemos, quanto vivemos convictamente de que nós estamos esperando aquela cidade que há de vir, depende de compartilharmos as obras e os feitos de Jesus. Nós imitamos, ou devemos imitar, a forma como ele fala e a forma como ele serviu. Tem uma frase do Abraham Kuyper que é muito interessante. Para quem não sabe, o Abraham Kuyper, ele foi pastor da Igreja Reformada Holandesa, ele foi primeiro-ministro da Holanda, e dentro do movimento conhecido como neocalvinismo, e conversando com o Gustavo aqui, descobri que tem algumas pessoas que usam esse termo de forma pejorativa, ou entendem de forma pejorativa, mas não pensem dessa forma. Pensem nesse movimento como algo no seguinte sentido: Deus é dono de tudo. E Deus, através da sua igreja, age fora da igreja, em todas as esferas da sociedade. Assim ele viveu também, ou tentou viver, quando ele foi primeiro-ministro lá da Holanda. Ele tem uma frase muito interessante. A frase é a seguinte: Jesus é o salvador do pecado e o salvador da miséria. É interessante como na Bíblia o Senhor Jesus proclamou o reino. Isso é fundamental. Mas agiu com obras. Como ele serviu. E o texto que nós lembramos de Hebreus diz que ele continua servindo. E dá o exemplo. E nós somos chamados para, com palavras e atitudes coerentes umas com as outras, compartilhemos as obras do Senhor Jesus através das nossas vidas. O texto que nós lemos fala de uma forma maravilhosa, em que esse nosso sumo sacerdote, que é empático, acho que vocês vão lembrar disso em Hebreus, né? Também, que ele é empático, porque ele passou pelos desafios que nós passamos. Ele nos convida a oferecermos continuamente um sacrifício. Um sacrifício para a salvação? É claro que não. Um sacrifício que agrada a Deus.
o louvor, a obra, a prática. E aqui uma última citação para nos ajudar. O Snyder diz o seguinte: somos chamados a ser pessoas do reino, não pessoas da igreja. Pessoas de igreja se inquietam com a possibilidade de o mundo mudar a igreja. Pessoas do reino trabalham para que a igreja transforme o mundo. A diferença aqui é sutil, mas é gigantesca ao mesmo tempo. Porque, enquanto às vezes a nossa preocupação é, não, mas e se isso aqui atrapalhar a nossa fé, a nossa sã doutrina? É claro que nós temos que cuidar da fé e da sã doutrina, mas nós que somos agentes transformadores, não o contrário. Só que às vezes por falta de fundamentos, e a Bíblia vai nos lembrar, o salmista, né? Se os fundamentos estiverem destruídos, o que acontece com o justo? Por falta de fundamentação, a gente esquece que nós não temos que temer, que na verdade o Senhor Jesus cumpriu a obra necessária, nós só continuamos fazendo e transformando realidades. As nossas, pela graça do Senhor, e ajudando a transformar a de outros. Meu querido, minha querida, o quanto você tem convicção de que você é um agente transformador dessa cidade, da sociedade que você vive, porque o Senhor Jesus te proporcionou isso. Aqui fica algo para a gente pensar que os cristãos não têm que ter uma vida de temor, uma vida às vezes de opressão, no sentido de que o mundo oprime. Tá, ele oprime, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O Senhor Jesus venceu e nos dá a vitória. A vitória coerente com o que está sendo pregado aqui. Não é aquela vitória, muitas vezes, que é entendida aí só por uma vida de conquistas. Meu querido e minha querida, eu queria concluir com você fazendo algumas perguntas a respeito dessa lógica que se apresenta aqui nesse texto e que nós compartilhamos nessa manhã. O texto de Hebreus nos fala de um Jesus que nos santifica. Então, essa é a sua identidade. Alguém amado por Deus a tal ponto que o Filho que morreu na cruz completou a obra da sua salvação, mas continua servindo no tabernáculo celestial para que você seja santo e santa, para que você, nesse sentido, seja separado para fazer diferença no mundo. A identidade de gente que não depende de outro título, além desse, para viver plenamente. Todos os outros podem ser bons, são engenheiro, advogado, médico, estudante, rico ou pobre, o que quer que seja. Mas a identidade está em Jesus. Pessoas santificadas. Essas pessoas, pelo seu apego e resposta a esse amor desse Jesus, amam a Jesus. E sentem esse amor de Jesus enquanto vivem nos desafios da sua vida. A cidade, então, não é um obstáculo. A cidade é uma oportunidade. O dinheiro não é um obstáculo. Nada é um obstáculo para quem está apegado, acima de tudo, e primariamente em Jesus. E depois essas pessoas, particularmente como consequência, fazem as obras de Jesus. Efésios vai nos ensinar, né, para nós fazermos as boas obras que Ele preparou para que nós fizéssemos. Até nisso, olha o que a gente perde, porque o Senhor Jesus já preparou de antemão as boas obras para que nós as praticássemos. Mas talvez valha a pena fazer um retorno aqui para a gente orar. Eu não me identifico como alguém amado e realmente, constantemente, que recebe a intercessão e a santificação do Senhor Jesus. Talvez você ainda não tenha essa experiência de se identificar realmente como um filho amado de Deus. Talvez você já se identificou, mas nesse momento seu apego a Jesus não é o mesmo daquele primeiro amor. Lembra daquele cântico antigo? Senhor, quero lembrar do início de tudo, quando era tão gostoso sentir a tua presença naquele momento de transformação. Por que que agora não é mais desse jeito, Senhor? Eu posso te garantir, a responsabilidade disso não é dele. É dos nossos desvios de apego. E talvez você esteja numa vida em que você não sirva a Deus e não experimente a Deus porque não serve.
Em qualquer situação que você esteja, eu queria orar por você e por mim. E que você então fizesse uma oração sincera, clamando pela misericórdia dele nesse sentido. Vamos orar? Pai Santo e Deus bendito, louvamos ao teu nome porque o Senhor vem com a tua palavra poderosamente, amorosamente, mas também de uma forma muito séria, nos confrontar. Por isso eu te peço, se há alguém aqui no nosso meio que ainda não te conhece realmente, e não se identifica como alguém amado, pelo qual o Senhor Jesus morreu naquela cruz e pelo qual o Senhor Jesus tem intercedido. Em teu nome, Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo venha ao encontro dessa pessoa e que ela se entregue e se abra para a ação do teu Espírito Santo. Mas se nós, ó Deus, que já temos uma caminhada, estamos mornos, ou até mesmo frios, na relação contigo e na experiência com o Senhor, tem misericórdia de nós. E em nome de Jesus, ó Deus, aquece o nosso coração. Que o Senhor nos ajude a lembrar do teu amor. E que o nosso amor responda a esse amor de verdade. Mas também, Senhor, que se temos sido negligentes, nos ajuda a nos envolver. E como igreja do Senhor, Igreja Presbiteriana da Vila Mariana, que comemora 84 anos de vida, possamos nos envolver verdadeiramente como igreja do Senhor. E servir ao Senhor, servir a essa cidade, e que o teu nome seja glorificado, e nós possamos desfrutar dessa experiência de servirmos nesse sentido, experimentando, ó Deus, essa maravilha de agir com o Senhor, para o Senhor e sob a orientação do Senhor. Abençoa essa igreja, que o Senhor conceda a ela vida abundante para servir e glorificar o teu nome. Aos pastores, aos presbíteros, aos diáconos e todos os membros, de hoje e aqueles que ainda virão. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.